Ei, você aí, se liga que neste sábado, 2 horas da tarde, eu tô chegando com o IT Games e no programa a gente vai ver os lançamentos da semana como Sounds of Midnight, Commandos Origins, Monster Energy Supercross 25, Descenders Next, e a nova atualização do modo Ballistic do Fortnite. Portanto, eu te espero, canal 18.1 na Rede ITA e também no YouTube. Você pesquisa IT Games Rede ITA e acompanha o nosso programa. A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um grande abraço a todos. Sair por aí desejando a morte de quem quer que seja, dizendo que alguém é tão ruim que nem o diabo quer, não é procedimento para ninguém, ainda mais para qualquer autoridade. O deputado Gilvan da Federal realmente pisou na bola ao dizer que quer o presidente da República morto. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. A nossa entrevista da semana é com o coronel da Reserva do Exército Brasileiro, Márcio Eugênio Saraiva. O coronel Márcio é cearense, comandou o Batalhão de Infantaria de Campina Grande por 3 anos. Recentemente ele teve um problema de saúde, foi para São Paulo, passou por cirurgia e está aqui na Rede ITA para prestar um depoimento e dar uma espécie de testemunho para você que nos assiste. Coronel, prazer recebê-lo outra vez aqui no programa. Prazer, Paulo Roberto. Agradecer a Deus esse momento e agradecer em especial você também por nos proporcionar essa oportunidade e cumprimentar os nossos telespectadores. O senhor esteve aqui em várias oportunidades, quando comandante da nossa unidade do Exército, depois que deixou o comando, já esteve mais umas 2 vezes, mas eu estava olhando ali no nosso arquivo, já faz uns 6, 7 anos que o senhor nos visitou. Muita gente lhe conhece em Campina Grande, mas naturalmente que outras pessoas que estão nos vendo agora em Patos, em Souza, naquela região sertaneja e até aqui mesmo na região de Campina, não conhece o seu histórico. O senhor é cearense de Fortaleza? Sou natural de Fortaleza. Minha família, meu pai era de Morada Nova e minha mãe é aqui de Aurora, Lavras da Mangabeira, ali próxima à cidade limite ali com o Ceará, que é perto de Souza, né? Então, Cajazeiras, ali um pouquinho mais para frente, perto de Cajazeiras, Aurora. E os dois se encontraram em Fortaleza e começaram a constituir nossa família. Nasci lá em Fortaleza. Quantos anos na ativa no Exército, coronel? Fiquei 36 anos. Né? 36 anos. Quando o senhor veio para Campina, ainda era tenente-coronel na época? Tenente-coronel. Eu saí de Brasília, estava na diretoria de avaliação e promoções e veio à época para comandar uma unidade. Aí eu escolhi Campina Grande e, graças a Deus, fui agraciado com essa cidade maravilhosa. E ficou aqui durante 3 anos comandando? Comandei 3 anos. Depois, entre 2006 a 2008. Aí, em 2009, nós fomos para o Rio de Janeiro fazer um curso de Política, Estratégia e Alta Administração, que é um curso que o Exército escolhe dentro dos comandantes daquele ano, aqueles que passaram o comando daquele ano, que tem oportunidade de continuar crescendo na carreira, né? E é útil, e são úteis, né, para o Exército. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, passamos 1 ano fazendo o curso de Política, Estratégia e Alta Administração e fomos classificados em Recife. Passado 1 ano em Recife, por necessidades da família principalmente, aí nós pedimos ir para a reserva, né? E viemos para Campina Grande, onde já nos tínhamos sido bem acolhidos, né, por essa população e pela própria cidade. Resolveu morar aqui. Aí estamos morando aqui. E depois da reserva já trabalhou em várias atividades na iniciativa privada também? Eu tive a oportunidade de ter sido convidado pelo prefeito da época, em 2010, né, que na época era o veneziano, para formar a Guarda Municipal de Campina Grande. Formada a Guarda Municipal, em março de 2012, entregamos a guarda à cidade. 3 dias depois de ter sido exonerado a pedido
da Guarda Municipal, o doutor Dalto Gadelha nos convidou para sermos o prefeito da época fascista, né? Hoje, esse instrumento de educação e saúde de extrema qualidade, que é a Unifacisa, né? O senhor era uma espécie de administrador, de prefeito, como a gente diz, né? Eu fui prefeito, fui chefe do setor de compra, fui responsável pelos contratos. Trabalhamos bem junto ao doutor Dalto para ainda contribuir com a sociedade em Campina Grande, em especial. De quem é amigo até hoje, continua amizade. Somos amigos. É verdade, ele preocupou-se bastante quando o senhor teve esse problema de saúde também. E o senhor um dia resolveu enveredar pelo universo da política. Como é que foi isso? Bom, isso aí foi incentivo de amigos, né? Então, a primeira ida para a política, né, foi para deputado federal, dentro daquela onda bolsonarista de 2018, em que alguns companheiros de Brasília nos telefonaram pedindo para que nos filiássemos ao PSL da época, né? Para ser um dos deputados representantes dos estados coligados com a administração que se faria necessário para aportar um governo Bolsonaro. Mas, infelizmente, por falta de prática, de experiência e bons aconselhamentos, nós tivemos uma candidatura não exitosa, né? Mas, de qualquer forma, nós tivemos mais de 3 mil votos. O senhor diria que foi experiência válida? Foi válida. A gente aprende, né, um pouco, né? Conhecemos um pouco os meandros aí da política. Esse universo aí? Esse universo aí que não é fácil. Cheio de lodo ali, de setores escorregadios, digamos assim, né? E camuflados, né? Eu soltei um dia também, lá no ano 2000, e inventei de ser candidato. Vi que não era a minha praia. Não, também. Eu desisti naquela época, mas posteriormente me convidaram aí na época era o DEM, né, do partido que era do Efraim, para vereador aqui em Campina Grande. Mas já no final da campanha, era para completar o efetivo e tal. E eu acabei indo para apoiar com o grupo, né, que precisava de ter alguém que tivesse como puxador de votos, né? Mas também não foi exitosa a campanha, a não ser o aprendizado, né? E aí eu desisti de vez. Eu digo, não, eu vou contribuir com a sociedade de outras formas. De outra forma, perfeito. O senhor sempre praticou esportes? Sim. Especialmente o karatê, ou praticava algum outro esporte também? Não, eu praticava a corrida de orientação, que até criamos aqui em Campina Grande, já desde 2006, quando iniciei o comando, com a ajuda de 2 militares do quartel, né? Uma associação de corredores de corrida de orientação. Um esporte relativamente novo, mas bastante integrador. É um esporte da família, abrange de crianças a crianças mais idosas, né? Esse se dá na zona urbana ou mais na zona rural? Hoje nós temos atividades na zona urbana e, em particular, na zona rural, porque a natureza ela faz parte da melhoria, né, da humanização do ser humano. Ele, com contato com a natureza, ele tem mais possibilidade de crescer como ser humano. E parece que para você se orientar na natureza, para alguns é mais difícil, mas para outros é mais fácil também, né? Dependendo dos instrumentos dos quais você disponha. Com certeza, para tudo na vida, né? Exige uma certa especialidade, como também um dom, né? Sim. Você tem que ter aquela vontade, aquele intuito de crescer naquela atividade que você está se preconizando. O senhor saltou de paraquedas? Saltei. Muitas vezes? Algumas vezes. 200 e poucas vezes só. Experiência interessantíssima, né? É um ambiente também contemplativo, né? Quando você sai do avião, você olha para aquele mundão que está aos seus pés, praticamente, e você vê o quanto Deus é bom pela oportunidade que nos dá de tantas variedades de meios para que nós sejamos felizes aqui na Terra também. A grandeza do que Ele nos oferece. Não é? Mas quando eu entrei na Associação de Karatê do Ceará, que era a primeira associação do Ceará, que era a ASCACE, o professor ele trazia algo mais do que o Karatê como arte marcial. Ele trazia a filosofia oriental
da prática da arte marcial. E aí uma das coisas que ele dizia era o seguinte: eu não quero lugar de briga aqui na academia, né? Então foi me tirando a prática de um karatê com qualidade, foi me tirando aquela vontade de vingança, vontade de brigar e tal. Então fui compreendendo o espírito. Compreendendo, né, o espírito do karatê. Hoje, graças a Deus, existem muitas academias boas, né, aqui na Paraíba também, e pelo Brasil afora, que trata dessa forma, o karatê como uma filosofia de vida, uma forma de viver, né, que traz crescimento físico, né, moral, formação de caráter, também, formação do cidadão e espiritual. Espiritual, não espiritual religioso, mas um espiritual de determinação, de resiliência, de vontade, de coragem, né, de respeito. Então, tudo isso aí hoje, uma arte marcial bem praticada, contribui para que o cidadão ele some mais à sociedade como ela precisa. Nós vamos dedicar o segundo bloco da nossa entrevista ao problema que o senhor teve, mas para finalizar esse primeiro bloco, como é que um cidadão praticante de esporte, saúde, entendeu, esbelto, o senhor sempre foi um homem magro, entendeu, como é que aparece um problema de saúde tão sério assim? A que se deve isso? Que explicação os médicos lhe deram, coronel? Bom, a explicação via médico não foi bem esclarecida, tá certo? Eu fiz o senhor inicialmente sentiu problema na perna? Eu comecei a sentir dificuldade motora no meu lado direito, tá certo? Em janeiro do ano passado, eu fiz uma extração de um tumor na minha perna direita, na coxa, né? Aqui na região do quadríceps. Então, essa extração é que talvez tenha desviado a atenção dos médicos para achar que era decorrente da cirurgia, da extração do tumor, graças a Deus benigno, né? Em que estava trazendo essa dificuldade de mobilidade, né? Mas, com o passar do tempo, aprofundando os exames, foi que chegamos ao diagnóstico certo, que era um meningioma no crânio, né? Que estava afetando? Que estava afetando. E, por decorrência do conhecimento médico, foi constatado que esse meningioma já me acompanhava há mais de 20 anos. E o senhor não sentia nada, né? Não sentia nada, entendeu? Praticando esporte. Ele cresceu, comprimiu, aí era do lado esquerdo, comprimiu a área motora, que o hemisfério esquerdo é que controla o lado direito do corpo. Então, por comprimir esse setor de mobilidade, estava me dificultando a perna e o braço praticamente, a face também já estava sendo comprometida, né? E eu estava tendo alguns espasmos, né? Que na linguagem médica são epilepsia parcial, que era do lado direito. Então eu estava tendo tremores, né? Tipo um ataque epilético, em que isso aí tudo me chamou muita atenção. E após o exame, né? A tomografia do cérebro, é que constatou-se esse diagnóstico. Aí foi que a documentação deu entrada no meu plano de saúde, que é do Exército, o FUSEX, Fundo de Saúde do Exército, e, seguindo o trâmite normal, a evacuação indicada pelo Exército foi para o hospital de área militar lá de São Paulo. Né? O HMASP. Então, a gente vai fazer uma pausazinha, para depois do nosso intervalo a gente dar continuidade à conversa com o coronel Márcio Eugênio Saraiva, e aí ele vai contar da chegada em São Paulo ao procedimento cirúrgico, a recuperação, as preces dos amigos, as orações. Nós aqui todos nos irmanamos quando soubemos, fazíamos contato quase que diários com a esposa dele, a dona Solange, e a gente conta tudo isso daqui a pouco, é um instante só, não saia daí. Última chamada para você ingressar na Unifacisa no primeiro semestre. Estude no melhor ecossistema educacional que é referência no país. Na Unifacisa, o aluno aprende na prática e vive desafios profissionais com experiências reais. Seja o protagonista da sua história e esteja preparado para o mercado de trabalho. Novas turmas em abril. Inscreva-se unifacisa.edu.br. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto.
Acesse www.camisa10.net.br. Começaram as inscrições para o concurso de professores da Secretaria de Educação do Governo do Estado da Paraíba. Ao preço de R$ 120, elas podem ser feitas até o começo do mês que vem, até o começo do mês de maio. São 2.000 vagas para o magistério em várias disciplinas. Então, você que pretende entrar aí para o quadro, o salário inicial é de quase R$ 7.000. Tem vagas para muitas disciplinas. É só olhar o edital que está no site do Governo do Estado, paraíba.pb.gov.br. Você se inteira de todos os detalhes. E nós vamos agora ao segundo bloco da entrevista de hoje com o nosso convidado, o Coronel Márcio Eugênio de Saraiva, que, aliás, tem Francisco como primeiro nome, mas ninguém lhe chama de Francisco. Ou chama? Alguém chama, não? Me chamaram bastante lá no hospital. Entendeu? Porque o hospital militar, ele, mesmo sendo militar, dentro o relacionamento com os profissionais é pelo nome, não pela patente. Até para não trazer algum constrangimento a alguém, ou se arvorar de uma autoridade superior, e tal, superior, né? Então, lá me chamavam muito de Francisco, o qual muito me honrou, porque Francisco foi um nome dado por minha mãe por eu ter nascido 4 de outubro, dia de São Francisco. E é somente o nome do Papa, né? É somente o nome do Papa Francisco. Pois é, Coronel, então, quando houve o diagnóstico do seu problema, que o senhor resolveu ir para São Paulo, nos conta como foi a chegada e o que aconteceu em primeiro lugar por lá. Meu amigo, nós estamos vivendo um período muito importante, que é o período da Quaresma, né? Um dos períodos mais importantes da Igreja Católica. Esse período retrata um momento de gratidão e um momento de conversão. Um momento de gratidão porque Deus se fez filho, né? Veio conosco, foi morto e crucificado para nos salvar. Então, essa meditação sobre esse momento nos faz bem para que hoje, eu acolhendo a sua solicitação, me sinta muito satisfeito por testemunhar algo que é importante para o ser humano, que é a fé. A fé cristã é que faz com que enfrentemos problemas dos mais diversos, mas de pé, né? Então, a minha ida para São Paulo, decorrente do diagnóstico de um tumor, e foi conduzido por Deus, com certeza, porque o HMASP, né, o Hospital de Área de São Paulo, que é militar, ele é referência nacional, não só por parte de equipamentos e qualidade dos médicos, mas pela experiência que eles têm. Enquanto em alguns lugares a extração de um tumor dessa natureza é feita 1 a cada 2 meses, 1 a cada semestre, lá eles fazem, o médico que me fez a cirurgia, ele faz 40 por mês, considerando que ele só opera de segunda a sexta. Entendeu? Então, 5 vezes, ou seja, 20 dias por mês, ele faz 40 cirurgias. Quase 2 cirurgias ou dia, mais, né? Por dia. A experiência não falta, Quer dizer, a experiência não falta. Então, essa minha ida para São Paulo, eu acredito o início da misericórdia de Deus para uma nova etapa de vida. Esse fator de ir para São Paulo, em decorrência daquela cirurgia que eu falei no bloco anterior. A outra foi feita aqui em Campinas mesmo? A outra foi feita aqui em Campinas, muito bem feita, foi excelente resultado, tá certo? Mas, por desconhecimento meu do protocolo de cuidados que eu tinha que ter, eu permaneci em torno de 20 dias deitado, a musculatura muito forte, a incisão foi muito profunda, 8 centímetros de tumor por 3,5 de espessura, um cilindro considerável. Eu, por ter ficado muito tempo deitado, adquiri uma trombose simples, mas trombose é trombose, né? Tem os seus riscos. Na minha perna direita, na veia solear, lá no calcanhar, praticamente, próximo ao calcanhar. E tratei de forma equivocada. Eu tinha que passar no mínimo 6 meses tomando uma medicação e quando terminou a segunda caixa, por desconhecimento... Achei que estava bom. Achei que estava bom, parei, tá certo? E na minha viagem para para São Paulo, que foi, a viagem durou mais ou menos 12 horas, do acordar ao chegar no hospital... Agravou o problema. Sem ter cuidado dessa trombose,
eu adquiri 3 tromboses na perna esquerda e 2 na perna direita. Quer dizer, o problema se agravou, né? O problema se agravou. Eu estava com data marcada para cirurgia, mas como o tratamento é antagônico, né? Para cirurgia você tem que estar com sangue plausível de coagulação. Isso. E para trombose você tem que estar tomando a medicação fina para afinar o sangue, né? E aí, como estava próximo ao final do ano, eu fui para lá início de novembro, né? Os médicos resolveram tratar logo a trombose para que eu entrasse na cirurgia. Ao tratar da trombose, ao iniciar o tratamento da trombose, em determinado momento eu passei a ter a epilepsia parcial bastante acentuada. Estava em torno já de 3 minutos e muito agitada. Acentuada. E aí a equipe médica, né, os cirurgiões, neurocirurgiões, acharam por bem iniciar logo o tratamento para a cirurgia. E aí suspenderam essa medicação, me inseriram na veia cava inferior um filtro, porque minimizaria risco da trombose, do trombo subir, vir para o pulmão, o coração ou o cérebro. Né? Suspenderam a medicação que afinava o sangue, uns 2, 3 dias, e fui para a cirurgia. Eles falaram sobre o risco dessa cirurgia, eles deixaram consciente da situação? Deixaram bastante consciente. Lá o trabalho é tão profissional, Paulo, que eu fiz exame de tudo quanto foi jeito. Tá certo? Todos os exames que eu fiz aqui foram refeitos lá para ver a atualização de como se encontrava. E mais outros, fiz exame do coração, fígado, rins e tal. Graças a Deus estava tudo bem, tá certo? Agora eu achei interessante quando você citou que o meu estado físico durante a carreira, durante a vida, tá certo? Estava incompatível, aparentemente, com o aparecimento de um problema desse. Mas isso tudo eu acredito a vontade divina, porque nada acontece sem que Deus permita ou que Ele queira. E como todos nós somos ferramentas dele, né? É como uma caixa de ferramentas de uma oficina. Você não tem ali só chave de fenda. Você tem alicate, chave de boca, chave de fenda, chave de inglesa. Você tem tudo quanto é tipo de ferramenta. Então, cada um de nós é uma ferramenta especial para Deus. Para ser usada numa situação, conforme a necessidade dele naquele momento. Então, às vezes as pessoas adquirem determinados tipos de doença e a primeira coisa que faz é, por que comigo? Né? Será que eu estou sendo castigado? Né? E graças a Deus, graças ao convívio que eu tenho com boas pessoas e a minha igreja, eu encarei isso aí como mais uma missão. Tá certo? Eu digo, eu vou ser usado como ferramenta. Uma delas é na divulgação, como eu fiz em muitas redes sociais, pedindo orações para as pessoas, para que as orações, que têm bastante força, porque a oração é que nos liga direto a Deus, me ajudasse a vir a vida. Tá certo? Eu sempre pedi em minhas orações, lá no hospital principalmente, pedi a Deus para viver. Né? Porque como em Mateus, né, um dos evangelistas diz lá, pedir e serás atendido, eu digo, isso aí é a palavra de Deus. Então eu vou pedir, eu quero a minha vida, eu quero viver. Essa cirurgia durou quanto tempo? Foram 9 horas de cirurgia. 9 horas. Então é uma cirurgia bastante delicada, tá certo? Mas graças a Deus foi muito exitosa. O médico me passou depois, por ocasião da alta, que ele deixou um pouquinho do tumor em cima de uma veia importante que nós temos aqui no meio do cérebro, em cima, porque essa veia, se ela cortada, é fatal. Né? Então, eles deixaram um pouco para que eu voltasse. Eu tenho que voltar ainda a São Paulo para fazer uma radioterapia para exterminar realmente 6 meses depois, o tumor. Uns 4 a 5 meses depois. Né? Eu estou aguardando, próxima semana, dia 17, nós vamos ter uma videoconferência com a equipe médica, em que eu vou solicitar para que seja em agosto. Tá certo? Eu tenho o senhor ficou quanto tempo em recuperação lá em São Paulo, no pós-operatório? Foram 3 meses e 15 dias, praticamente. Sempre no hospital? No hospital, eu fiquei no Hospital do Exército. Depois da cirurgia do tumor, eu tive uma complicação. Né? Houve uma trombose bastante extensa. Eu tive que ir para a Beneficência Portuguesa fazer uma trombectomia e uma angioplastia, em que eles sugaram, né, toda a parte sanguínea que estava com trombos soltos. Aí eu senti que eu ia partir, né? Porque eu estava dentro da ambulância, saindo de mim,
tá certo? Eu não estava ficando muito consciente, eu ouvindo o médico do lado, falando para o outro lado da Beneficência Portuguesa, porque eu ia direto para o centro cirúrgico para fazer uma intervenção. E que colocasse à disposição uma máquina de hemodiálise, um equipamento de hemodiálise, porque se não desse certo essa cirurgia, eles iam colocar... que foi a introdução de catéteres nas veias ilíacas, para fazer a sucção desse corpo. Eu estava inchando, estava ficando muito inchado. E aí eu achei que eu ia partir. Aí eu comecei a rezar, e dentro da ambulância eu rezava pedindo para a vida, pedia para viver, rezava pedindo para que Deus não deixasse aquelas pessoas que estavam rezando por mim se desanimassem se eu partisse, porque seria natural, algumas pessoas estavam rezando para que eu vivesse. De uma hora para outra eu parto, eu disse, para que adiantou eu rezar? Né? Então eu digo, dê força para essas pessoas, para que elas continuem na fé, continuem rezando, até porque existe um estudo já constatado cientificamente, em que 2 grupos lá nos Estados Unidos, todos os 2 estavam em UTIs. Um estava sendo aportado por orações de amigos fora do hospital. E o outro não tinha ninguém rezando por eles. Os que estavam tendo essa oração externa estavam tendo melhoras até altas. E os outros estavam estabilizando ou piorando a situação. Então você vê que até cientificamente, que o homem busca sempre justificar atos cristãos, né, atos de fé, atos de milagre pela ciência, comprovaram que a força da oração é importante. Aqueles hospitais ali, olha, o senhor passou um tempo em São Paulo, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Santa Catarina, o Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, que é o São José, né? Aquilo ali eu rodei tudo com o filho meu. Mas, graças a Deus, o problema também foi superado. O bom é que o Exército, o Paulo Roberto, ele, de uns bons anos para cá... Tem convênio com aquilo tudo ali. Tem tido convênio com todos eles e tem liberado os médicos militares para atenderem nesses outros hospitais. Então, vão ganhando experiência, vão ganhando conhecimento e vai melhorando a qualidade no atendimento médico hospitalar, principalmente nesses casos mais graves. A produção nos diz ali que a gente está quase em cima da hora, mas como foi receber alta e dizer, vou voltar para Campina Grande? Pô, foi muito satisfatório, principalmente enxergar o convívio dos amigos, né? E agradecer a todos que se dispuseram a orar por nós e em gratidão à minha esposa, porque ela estava muito tensa, o trabalho dela conosco lá em São Paulo, que ela estava só, né? Ela fazia tudo, do banho a colocar uma meia de pressão, tudo ela mandou fazia. Um vídeo do senhor cantando louvor certa vez aqui, animou muita gente, a gente espalhou com os amigos aqui. Lembra desse momento, né? Que foi gravado um vídeo. Foi um vídeo, eu estava... ainda no leito do hospital, acredito. Foi, no leito do hospital, em um momento sensível ali, a gente nunca pode perder a fé. É verdade. Né? Sua igreja qual é, Coronel, aqui em Campina? Hein? A sua igreja... ali na Liberdade, Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Eu e minha esposa, nós participamos lá de grupo de pastoral da família, pastoral do dízimo. Muito bem. Então a gente tem tido essas oportunidades, até porque na reserva a gente tem que se ocupar com coisas boas também. Muitas restrições depois da cirurgia, os médicos impuseram ou não tanto assim? Não, me impuseram porque é uma restrição quanto à prática esportiva ainda, tá certo? E muito cuidado para não levar uma queda, porque eu estou tomando um exame, uma medicação para afinar o sangue no estudo da trombose que ainda existe, e qualquer pancada pode me trazer uma hemorragia interna. Aí eu estou frito, né? Coronel, essa câmera que está aqui, eu queria que o senhor se dirigisse aí nos 30 segundos ao nosso pessoal e desse mais uma vez essa sua demonstração de fé diante de tudo que aconteceu, por favor. Tá ok. Com muita gratidão, Paulo Alberto, eu agradeço essa oportunidade e queria transmitir para todos os nossos telespectadores para aproveitar agora a Quaresma, para agradecer a Deus tudo de bom, tudo que tem acontecido, porque nada acontece conosco que não seja por consentimento dele ou por ação dele, mas sempre buscando a nossa salvação. Então, rezem, usem essa Quaresma como lembrança da doação da vida de Cristo para nos salvar. E usem para se purificar, rezando, orando, fazendo penitência e fazendo caridade. São essas 3 principais ações que a nossa Igreja Católica nos solicita para facilitar a nossa inserção social de uma forma cristã, né? E aí contribuir para com a melhoria da qualidade de vida do próximo
e proporcionar a conversão. Nós temos que ter sempre em mente que só Deus é capaz de nos conduzir por sua misericórdia ao paraíso. E assim é que nós temos que buscar. Viver em prol da nossa sociedade, construindo, contribuindo, sendo a ferramenta que Deus nos colocou como missão aqui na Terra. Coronel, muito obrigado por ter vindo ao Eu que programa. Boa agradeço. sorte para o senhor. Mais uma vez, agradecendo a essa oportunidade, desse testemunho, que estou disposto a outras oportunidades a levar ao conhecimento do nosso povo. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento pela audiência. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto. Apoio Unifacisa.